Podemos nos assentar, meu irmão e minha irmã. Nós estamos às vésperas das vésperas. Sim. Amanhã nós estaremos fazendo a ceia, muitos em família, outros não. Graças a Deus eu vou poder fazer, estou indo daqui a pouco. Muitos não estarão com a família, mas estarão em comunhão com os seus amados. O Natal, meu irmão e minha irmã, exprime esse tempo de fraternidade, esse sentimento bom no coração. Como é bonito quando nós podemos celebrá-lo com coração amável, agraciado. Lembrando-nos que depois da Páscoa, esta é a festa mais bonita. Porque tudo, meu irmão e minha irmã, tudo converge na história da salvação para este momento pleno, além da Páscoa. Estou falando em segundo lugar. Toda a Bíblia, meu irmão e minha irmã, toda a palavra de Deus, toda a Escritura, converge para o momento em que Jesus veio ao mundo e o salvou. Por isso nós celebramos essa alegria. Esse Cristo que vem ao mundo para nos salvar, para nos mostrar o caminho verdadeiro do Pai. Ele quis nascer da simplicidade de uma serva e de um servo. E hoje, nesse dia 23, toda a liturgia converge para João Batista, o seu nascimento. É interessante como o Evangelho ele deixa bem claro, completou-se o tempo da gravidez de Isabel. Talvez vocês conheçam, talvez não, a história da visita do anjo Gabriel a Zacarias. Ele era sacerdote e num dia ele foi sorteado para estar ali no templo, jogando incenso diante do Santo dos Santos. Ficava ali algum tempo, algumas horas, talvez até alguns dias, e no caso dele, alguns dias. De repente, ali naquele lugar, enquanto as pessoas adoravam o Senhor e ele jogava o incenso, o anjo Gabriel veio até ele e disse a ele que as suas orações foram atendidas pelo Senhor. O Senhor ouviu as orações de vocês. Olha que bonito, meu irmão e minha irmã. No tempo de Deus, não no tempo do homem. Veja que Isabel era estéril, e naquele tempo, ser uma pessoa que não podia ter prole, filhos, era vergonha, era vergonhoso. Alguns até pensavam que a pessoa que não tinha essa condição era maldita de Deus. Alguma coisa tinha acontecido. Deus não se agradou dessa pessoa. Hoje a gente não pensa assim, e principalmente porque somos ocidentais. Mas na cultura judaica era assim. Rezavam, oravam, pediam, suplicavam, desde a juventude até quando Isabel e Zacarias já eram idosos, já pediam clemência ao Senhor. E de repente vem o anjo Gabriel e diz: o Senhor, olha só, meu irmão e minha irmã, ouviu as suas orações. Isabel ficará grávida, e aquela criança se chamará João, que quer dizer agraciado por Deus. O nome João quer dizer isso, agradável e agraciado por Deus. E ele virá para preparar o caminho daquele que virá salvar a humanidade. Naquele momento ali, Zacarias foi racional e falou: isso não é possível, minha mulher já está nos seus 70. Como é que é isso?
E aí o anjo Gabriel se irrita. Eu sou Gabriel, e eu vim aqui para passar a você uma mensagem de Deus, e você não acredita em mim. Por isso, Zacarias, sua boca será fechada até o dia em que o Senhor quiser abri-la. Isso não foi um castigo, foi uma lição. Você então vai ficar quietinho e calado até quando o Senhor quiser. Por isso é que Zacarias ficou mudo. Mas ele tinha uma sintonia tão grande com Isabel que tudo aquilo eles vivenciaram com muita reverência e temor de Deus. E aí começa esse evangelho dizendo: na plenitude, quando o tempo se completou, nasceu João. Quando foram circuncidar o menino e dar a ele o nome, perguntaram qual o nome da criança, e ela falou: João é seu nome. E eles: não, mas ele não tem ninguém na família com esse nome, e o nome dele deveria ser Zacarias, como o pai. E aí perguntaram para Zacarias, que estava mudo. Aí ele pegou uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. Meu irmão e minha irmã, todos estavam maravilhados. Alguma coisa aconteceu. Deus está presente nesse momento. E de fato, a importância deste homem, o último dos profetas do Antigo Testamento, um homem preparado por Deus para fazer-se endireitar os corações pela conversão e pelo batismo com água. João, meu irmão e minha irmã, tinha tanta ciência do que ele era, que ele mesmo dizia, quando alguns pretendiam chamá-lo de Messias, ele mesmo dizia: eu batizo com água para a conversão, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo para a salvação. Aquele que virá é tão grande que eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Noutra passagem, desatar a correia das suas sandálias. No momento certo, depois de se preparar no deserto, comer simplesmente no jejum gafanhotos e mel silvestre, pregar, fazer de tudo, meu irmão e minha irmã, que deveria ser feito como Deus queria, ele mesmo diz: agora eu devo abaixar para que ele se erga. É isso que nós devemos fazer da nossa vida. João, meu querido, minha querida, é o maior exemplo de como nós devemos viver neste mundo. Primeiramente, dar testemunho da luz, ter humildade, mesmo que ele esbravejasse, gritasse e falasse coisas pesadas ao povo, ele era um exemplo de humildade. Porque ser humilde não é abaixar a cabeça, não é ficar ali encolhido, não é aceitar tudo que vem nas suas costas ou na sua cara. Ser humilde é ser verdadeiro, é ser aquilo que se é não ter pretensões daquilo que você não é. Isso é ser humilde. É por isso que o soberbo não é bem visto por Deus, porque o soberbo, ele se acha mais que os outros, ele se enxerga assim, e ele corre o grande risco de, confiando na sua própria ilusão, achar-se mais que o próprio Deus. O humilde, ao invés,
reverencia o Senhor como criatura verdadeira, porque assim somos, e ao mesmo tempo mostra suas qualidades, mostra o seu coração, mostra aquilo que é. Ninguém nunca ganhou nada na vida na soberba, no orgulho. Você pode ver que é inclusive um pecado capital a pessoa ser soberba, ser orgulhosa. Faz parte dos 7 pecados capitais. A soberba leva à ira, que é outro pecado capital. A soberba traz vaidade. A soberba nos distancia, não só do nosso centro, do nosso eixo pessoal, mas também distancia-nos das pessoas, distancia-nos de Deus. Por isso a humildade, meu irmão e minha irmã, é um grande valor que João vivia na sua vida. Ser humildes. Reconheça o que você é. Reconheça que você é pó, e ao pó irá retornar. E aí sim Deus vai encontrar lugar, espaço adequado para poder agir dentro de você. Por que Jesus dizia que os humildes serão exaltados? Exatamente porque no soberbo não há como Deus entrar. Ele não vai forçar a porta, Ele não vai entrar à força. Enquanto a pessoa humilde permite que Deus ali entre, e quando Deus entra na vida de uma pessoa, meu irmão e minha irmã, Ele faz um reboliço. Essa pessoa se torna forte, potente, ela enfrenta os problemas, ela passa por todas as dificuldades com firmeza, fortaleza, porque ela se faz humilde diante de Deus. E João era esse exemplo. Enfrentou com humildade todas as dificuldades, e com humildade, meu irmão e minha irmã, mostrou o caminho certo para as pessoas. Porque o Padre disse que ele é um grande exemplo para mim e para você, por tudo isso. Tem um momento em que João diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Quem que fala isso, gente, na hora da missa? Quem? O padre, hora que ergue a hóstia consagrada. O que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado. Foi o que João disse de Jesus com alguns discípulos que estavam perto dele. Eis o Cordeiro de Deus. Eu acho que estava mais em cima. Estou apontando até o rumo. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Sim. Agora é preciso que eu me abaixe para que ele se erga. Nós também devemos apontar o Cordeiro. Nós também devemos mostrar Jesus para as pessoas. Se o mundo soubesse a grandeza da comunhão que nós experimentamos, as igrejas estariam lotadas, as pessoas fariam fila para adorar o Senhor, as pessoas se esmagariam umas às outras para poderem receber a comunhão. Meu irmão e minha irmã, esse é um privilégio dado somente aos humildes, aqueles que buscam a Deus de coração sincero. João, agraciado por Deus, nasceu para servir o Senhor e preparar os seus caminhos. Vamos hoje, nesse dia 23, já nos aproximando das vésperas do Natal, pedir ao Senhor que nosso coração nunca se perca na vaidade, na soberba, no orgulho, e que nós nunca, meu irmão e minha irmã, tenhamos de nós mesmos um conceito maior do que convém. Eu sou criatura. Hoje eu estou aqui, amanhã posso não estar. Mas enquanto aqui eu estiver, que o Senhor me faça agraciado como João foi,
me faça uma pessoa sincera e humilde como Ele buscou ser. E assim nós seremos dignos da sua bênção e das suas promessas. Que Nossa Mãe Santíssima, a Mãe do belo amor que é Jesus, a Mãe do perpétuo socorro que é o Cristo, possa nos ajudar com seu exemplo a vivermos segundo o coração de Deus e sermos, assim como João, agraciados pela sua bênção. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém.